Bom, a gente tá aqui hoje, né? Passou o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, e a gente veio falar sobre como nós nos conhecemos, né? Pela primeira vez. A gente se conheceu dia 16 de junho de 2015. Estava passando por um processo muito difícil na minha vida, focando muito nos estudos, porém chegou uma certa mensagem no meu celular dele, né? Perguntando como eu estava, eu disse que estava bem. E daí por diante a gente veio conversando, trocamos mensagens e ele falou, né, que também estava bem. E daí começamos a conversar no nosso dia a dia, né? E eu muito focante nos estudos, ele chegou para mim e marcamos um encontro, né? Aqui no acampamento. Eu estava na casa da minha tia, no ensaio de jovens, né, da mocidade. E nesse dia ele e um amigo dele, né, muito conhecido nosso. E daí conversamos por diante, né? Desse dia pra cá a gente começou a ficar amigos, né? E chegou um momento que ele começou a gostar de mim, eu dele, e a gente começou a namorar. Com questão de meses. E de lá pra cá a gente começou a analisar, né, nosso futuro, né? Como namorados e enfim noivamos por diante, né? Foi um obstáculo pra gente, mas vencemos, né? Conseguimos chegar ao nosso, né, futuro, que era o tão esperado casamento, né? E nesse dia foi um momento que ficou muito marcado na nossa vida, né? Vou passar aqui a fala agora um pouquinho para ele, né? Para ele contar como foi a reação dele no nosso casamento. Bom, no dia do nosso casamento foi algo maravilhoso, um momento esperado por todos nós, né? Algo planejado. Recebemos a bênção, né, do nosso pastor Manuel, ao qual era nosso pastor na época, e ele nos concedeu essa bênção. Deu muita gente, e foi algo gratificante, e somos gratos a Deus por essa oportunidade que ele nos concedeu, né? E eu vou passar agora a palavra à minha esposa, ela dará a conclusão do nosso tão esperado casamento. Bom, isso no decorrer, né, do nosso casamento, levou uns atrasos, uns contratempos, mas conseguimos, né, realizar o nosso grande dia, né, que foi o nosso casamento. De lá pra cá, houve planos, né, de bênção sobre nossa vida, que quando casamos, eu engravidei do meu primogênito, Enzo, né, o quanto Deus sabe o quanto eu desejava ter o meu primeiro filho, né, varão, e Jesus me concedeu. E logo após, uns 5 anos depois, a gente teve planos, né, de ter mais um, porque ele era muito sozinho, o pai dele trabalhava, às vezes eu precisava sair também para resolver as coisas, ele era muito sozinho em casa. Tinha os avós, os tios, mas a gente estava vendo que ele estava precisando de mais uma companhia, né? E nesse dia a gente tomou a decisão de ter mais um, né? E quando inesperado foi o nosso desejo de uma menina, né? Deus nos concedeu aquele milagre, né, que Deus nos deu mais hoje. Não está em nosso meio, mas Deus sabe quanto a gente desejou, amou ela, né, e foi muito gratificante, né. É uma coisa que marcou muito nossas vidas, né, passando por um obstáculo muito difícil. Estamos passando, mas estamos aqui vencendo, né, e sabendo que temos mais um para cuidar. Foi um momento difícil, mas Deus sempre está ao nosso lado, os irmãos orando, a igreja orando pelos outros, mas a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, não é isso? Então, Deus nos deu, mas Deus recolheu ela para o lado dele. Então nós somos gratos a Deus por tudo que tem feito em nossa vida. E quero deixar aqui um versículo para minha esposa, tá certo? As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, por este amor, certamente desprezariam. Amém.